Ok, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Vamos falar agora teologia bíblica do Novo Testamento. Teologia bíblica do Novo Testamento, ok? Já passei os trabalhos da matéria anterior para vocês no grupo. Coloquem abaixo de teologia bíblica, de teologia batista, você coloca o nome completo de vocês lá embaixo, e a mesma coisa aqui no grupo de teologia bíblica do Novo Testamento. Você coloca lá depois, teologia bíblica do Novo Testamento, e assina os nomes lá embaixo, de todos. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe nesta aula. Vou pedir que Carlos André de Oliveira ore, pedir a bênção de Deus para esta aula. Amém, pastor. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais uma semana, Senhor, que se inicia, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha nos abençoar, Senhor, abrir o nosso entendimento, meu Pai, e nos preparar cada dia mais, Senhor, que essas aulas, Senhor, Amém? que a gente está tendo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe o pastor Aniel, meu Pai, e o CTBAS, meu Pai, que vem cada dia mais preparando pessoas, Senhor, para fortalecer o teu reino, meu Pai. Abençoa essa aula que eu te peço, abre o nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então vamos falar sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Primeiro, vamos definir o que é teologia bíblica. Alguém tem um entendimento de que seria teologia bíblica? Comparando com teologia sistemática? Ou tem uma diferença ou não é ou é a mesma coisa? O que é que vocês acham? Bem, teologia bíblica, ela tem uma particularidade que a sistemática não tem, e a sistemática tem outra particularidade que a bíblica não tem. O que seria isso? Hã? Alguém pode dizer? Agora deu certo, o slide deu certo agora. Estão vendo? Ok, estão vendo, né? Também não, pastor. Não. Tá vendo não? Agora sim. Agora sim. Agora sim, né? Eu não sei se vai passar direitinho. Então, teologia bíblica, ela é um modelo de teologia que vai se basear na Bíblia. Passou aí a slide ou tá o mesmo? Passou, pastor, tá tudo certo. Tudo certo, né? Muito bem. A teologia bíblica é uma disciplina que tem como objetivo estruturar a mensagem contida na Bíblia. Então, a teologia bíblica, ela é diferente da teologia sistemática, porque a sistemática, eu vou procurar os assuntos teológicos e colocar dentro da Bíblia. A teologia bíblica, eu vou tirar a teologia de dentro da Bíblia. Vocês entenderam? A sistemática é colocar a teologia na Bíblia, fazer um sistema na Bíblia. E a teologia bíblica é extrair a teologia da própria Bíblia. Vocês entenderam? Muito bem. Esse é o papel, que é descrever, que é expor, que é trazer à tona. Os relatos bíblicos têm o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, seu contexto lá do judaísmo, da igreja primitiva. Então é importante você ter esse entendimento adequado da palavra de Deus. Então, teologia bíblica é a disciplina que tem como objetivo fazer a estrutura da mensagem da Bíblia. Quando você prega um sermão temático, você está pregando teologia sistemática. Quando você prega um sermão expositivo, você está pregando teologia bíblica. Por isso que a teologia bíblica, ela é salutar para as nossas vidas. Não que a teologia sistemática não a seja, mas é importante entender que a teologia bíblica é mais fundamentada na Escritura Sagrada. Então, vamos ver essa história.
Quem fez teologia? Primeiro foi a igreja primitiva. A igreja lá do Velho Testamento, o Israel de Deus, o Kahal, no hebraico é a congregação de Israel, o Kahal, ele tinha a sua teologia exarada no Pentateuco, nos escritos, nos livros de sabedoria, nos profetas. A teologia do Novo Testamento, ela começa com a igreja primitiva, através da pregação da palavra, com o querigma. O querigma é a pregação da palavra de Deus. Tem gente chamando aí? Deixa eu ver quem é. Ok? Então, o querigma, a pregação da palavra, é que deu o tom da teologia. Então, qual era a teologia da igreja primitiva? Fazer Jesus Cristo conhecido. A prioridade da igreja era anunciar a salvação por meio da obra de Jesus. Essa obra de pregação era chamada de querigma, era um anúncio para forçar a salvação para os judeus e para os gregos. Paulo diz, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação tanto do grego como do judeu. Não me envergonho do evangelho. Então, a igreja que não evangeliza, ela não vive a Bíblia na sua compleição total. Ela está indo contrária aos ensinos da palavra de Deus. É muito importante você entender isso. Ok. Pode falar, meu amigo. Pode falar, Luan. Só para avisar do slide, mas já voltou ao normal já. Voltou? Era só para falar do slide, que tinha dado um bugzinho, mas já voltou ao normal, viu? Pronto, beleza. Espero que não dê mais bug, não. Durante a Idade Média, que foi o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, a teologia da Bíblia foi forçada e reforçada para ensinar as heresias da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, a igreja usava textos bíblicos, textos da palavra de Deus, pronto? Isso. E usava a tradição dos papas e dos bispos para refazer o seu entendimento teológico. Então, a teologia bíblica foi escrava, prisioneira da Igreja Católica e não era mostrada para ninguém. Já na Reforma, Martinho Lutero e os outros reformadores trouxeram à tona e libertaram a Bíblia do seu cativeiro, do seu cárcere, do seu calabouço, e a ênfase começou com a verdadeira teologia bíblica. Então, mesmo assim, eles não foram totalmente aliados da teologia bíblica, porque eles estavam preocupados com o sistema teológico protestante. Mas, mesmo assim, deram vazão à Bíblia e o seu contingente de verdades, axiomas e leis imperativas da palavra de Deus. Então, a teologia bíblica, ela sofreu muito. Já após a Reforma, o escolasticismo, o que é isso? É uma escola ortodoxa que surgiu em 1635 para completar a Reforma Protestante. A Bíblia foi já utilizada, já mais teologicamente de forma bíblica, não só um livro qualquer, mas um livro com grande valor teológico, foi usado a palavra de Deus. No tempo do Iluminismo, que é o tempo das luzes humanas, onde o homem começa a se libertar do domínio da religião e colocar o homem no centro de sua filosofia, de sua teologia, o que é que vai acontecer? O intelecto humano, através da razão, passa a ser o último critério no processo de avaliação do conhecimento. Então, a fé já não era mais primordial para todo o processo teológico. A razão humana substitui a revelação bíblica e coloca-se como árbitra da verdade.
a razão passou a ser árbitro da verdade, e a razão disse, isso aqui é correto, isso aqui é incorreto, esse milagre eu aceito, esse milagre eu não aceito. A baleia não engoliu Jonas, é inaceitável. Não podia ter 2 cegos de Jericó, só podia ter um. Então passou a ser, através do iluminismo, a teologia bíblica foi atacada ferozmente por esses cidadãos, filósofos que se achavam donos da razão, porque a razão para eles era o meio para se obter o conhecimento. Piorando ainda mais a situação, foi no século XIX, onde a filosofia e a teologia se distanciaram da Bíblia e se divorciaram da Bíblia. Então, todo o controle teológico, controle da igreja, passou a ficar longe da Escritura Sagrada. E a Bíblia foi colocada como um produto de história, uma compilação, um resumo de vários escritos religiosos antigos que preservaram a história de um povo antigo e que deve ser estudado de acordo com as outras religiões. Então, o racionalismo, com René Descartes, penso, logo existo, ele e outros filósofos passaram a dar razão à razão. Dar razão à razão. E dando erro na Bíblia. Mas, durante o século passado, lá no início, o retorno à teologia bíblica se fez notar de acordo com o avivamento que estava acontecendo no século XX, porque 3 fatores aconteceram para isso. A teoria da evolução, que caiu em descrédito, o método histórico, que passou a revelar a verdade contida na história, e a redescoberta da ideia da revelação bíblica. Esta posição levou à convicção de que a Bíblia tinha tanto a história quanto uma palavra sagrada a respeito do significado último da história, do clímax apocalíptico que ia acontecer no futuro, que vai acontecer no futuro ainda. Então, a teologia bíblica passou por várias situações. Lá na Idade Média, olha, vamos relembrar. Vamos lá. Querigma, pregação da igreja primitiva. A teologia estava aliada com a igreja. Na Idade Média, a igreja católica prendeu a teologia bíblica num cárcere. A reforma libertou ela, mas não libertou de forma completa. Já no escolasticismo, estudos escolásticos ortodoxos já começou a reacender a chama da revelação bíblica. E o iluminismo passou a ver a Bíblia como uma obra literária, um intelecto humano apenas, somente isso. Então a razão humana passa a mandar na Bíblia Sagrada. O racionalismo piorou a situação e no século XX, lá no início, o retorno contemporâneo da teologia bíblica por várias razões. A perda da confiança na teoria da evolução, nesse naturalismo evolucionista, uma reação histórica para redescobrir o Jesus histórico e a redescoberta da ideia da revelação bíblica, levando a entender que a Bíblia é história e é palavra sagrada ao mesmo tempo. Vamos ver os evangelhos. Vimos toda a história da teologia bíblica e agora vamos falar da teologia bíblica do Novo Testamento. Em Mateus, Jesus ele vai ser descrito como aquele que cumpre as profecias messiânicas. Esse rei davídico assume os traços do novo Moisés, que, sem por fim a lei judaica, mas a cumprindo, justapõe a ela intransigentes princípios morais baseados no amor. Então, Jesus resgata o amor lá veterotestamentário para compilar toda a lei em um só ponto. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo a ti mesmo, a lei do amor. E ao longo do Evangelho, através das curas, dos milagres, eles entendem que Jesus voltaria logo e ele era o Messias encarnado e eles passaram a crer. Entenda que Mateus foi escrito para os judeus, Mateus foi escrito para o povo judeu. Ao longo de todo esse Evangelho, Jesus ensina, Jesus faz milagre, Jesus prega, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus abençoa, Jesus
cumpre a lei perfeitamente do reino. Nesse evangelho nós temos a constituição do reino dos céus, que é o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, 3 longos capítulos do sermão do monte, que é as bem-aventuranças, que é a constituição do evangelho de Jesus Cristo, é como se portar no reino dos céus. Marcos já tem a finalidade, é um evangelho curto, escrito para o povo romano, esse povo que gostava de novelas curtas. O povo romano não era como o povo brasileiro, que gosta de novela comprida. Eles gostavam de séries, histórias e narrativas curtas, que tinham um princípio, um desenvolvimento e um final com um clímax vitorioso. Então Marcos escreve com essa finalidade de proclamar a boa nova de salvação de Jesus, Filho de Deus. E ele começa com Evangelho de Deus, uma sequência cronológica, com João Batista e o ponto final lá na crucificação de Jesus sob Pôncio Pilatos. Marcos evidencia no seu evangelho a história, a importância do querigma eclesiástico, do querigma de Jesus Cristo, que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Arrependei-vos e crede no evangelho, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo, o governo de Deus no coração dos homens. Lucas, ele já é o teólogo já da salvação, ele fala da libertação de toda forma de mal, do pecado, da perdição eterna, e relaciona a amizade e a comunhão com Deus. E essa palavra salvação, soter, no grego, aparece mais de 17 vezes no Evangelho e 13 vezes em Atos dos Apóstolos, que ele também escreveu. Apresenta uma salvação atual, e uma salvação do hoje, e uma salvação do amanhã também. Essa é a teologia dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Por quê? São sinóticos porque são semelhantes, porque tem uma cronologia, porque tem toda uma história voltada para completar a biografia de Jesus segundo Mateus, a biografia de Jesus segundo Marcos, a biografia de Jesus segundo Lucas. E João? João já é um evangelho que tem por objetivo corrigir uma seita perversa chamada gnosticismo, que estava reinando na época da igreja primitiva, porque João ele é o último apóstolo a morrer, ele morre já idoso, e ele alcançou uma geração que os outros apóstolos não alcançaram. Então, a compreensão correta de Jesus como Filho de Deus, como Logos, o Verbo encarnado, é o principal objetivo de João. Cristo é central no livro, pois a vida eterna depende de relacionar-se com Jesus. Renarque, renrologos, caito, logos, suteu. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. O Verbo já existia na eternidade, o Verbo é Jesus, o Verbo era Deus, Theos, renrologos, Jesus é pré-existente, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador. Renarque, renrologos, caito, logos, suteu em grego. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É importante entender que João escreve para combater o gnosticismo, doutrina de adoração de anjo, de demiurgos, seres elementais. Demiurgos seriam pessoas intermediárias entre Deus e os homens, demônios, coisas terríveis dos gnósticos, que adentraram a igreja e dividiram a igreja de forma terrível. É tanto que João tem que escrever todo um evangelho para combater os gnósticos, os gnósticos, escrever contra os gnósticos, inspirados pelo Espírito Santo. O Verbo como agente da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas procedem de Deus, por meio de Jesus. A encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar, tabernacular, fazer uma cabana, morar junto, o próprio Deus presente em carne, em humilhação, como Filipenses capítulo 2 diz, abriu mão de sua glória por um pouco de tempo, a kenosis, que de Jesus Cristo, ele abriu mão de sua glória por um pouco de tempo, se fez carne, nascido da Virgem Maria,
à sombra do Espírito Santo, fecundou Maria pelo poder milagroso, e uma virgem deu à luz ao Deus Todo-Poderoso, o Deus homem, que abriu mão por um pouco tempo de suas prerrogativas divinas para salvar os homens. Então o Verbo se fez carne, o Verbo é a vida, o Verbo é a luz, o Verbo é a graça, o Verbo é a verdade, o Verbo é a glória, o Verbo é o próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, começa como o Evangelho de João? O Logos, a divindade de Jesus, o Verbo como Criador, a encarnação do Verbo, o Verbo revelador, o Verbo como aquele que vai para a morte, para morrer na festa da Páscoa, para salvar a humanidade, para descrever vários momentos que ele passou para a paixão ter uma conexão mais completa. Pode olhar, quando você lê o Evangelho de João, o seu clímax é mais na semana da paixão. E também tem ideias separadas, uma narrativa bem conectada, um raciocínio de composição mais amplo, que decorre de uma narração anterior. É um texto puxando outro texto para explicar de uma vez por todas quem é esse Jesus. Muito bem. Falando aqui do Evangelho de João, o Evangelho de João não é sinótico, é peculiar. Apresenta o Verbo como homem, como Deus, o Deus homem. Lucas apresenta a salvação. Marcos apresenta o Filho de Deus. Mateus apresenta o rei prometido ao reinado de Davi, o rei Messias. Então, vamos agora para a igreja primitiva, a eclésia. Tem muita gente que pronuncia errado essa palavra. Não pronuncia eclésia, não é eclésia. Eclésia, quando foi aportuguesada, a palavra no grego é eclésia, nasceu no Pentecostes, na pregação, onde estavam 120 discípulos no cenáculo, aguardando o poder do alto, a promessa de capítulo 1, versículo 8 de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a eclésia nasceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e as línguas foram nacionais, não foram línguas estáticas, foram línguas nacionais. Havia uma labareda de fogo na cabeça de cada discípulo, eram 120, usaram 120 labaredas de fogo em cada, uma labareda de fogo em cada cabeça, dando 120. Então a eclésia é a criação de Deus por intermédio do Espírito Santo. Por isso só pode ter uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus. A igreja primitiva não era hoje como as batistas são, as presbiterianas, Amor e Vida, não. Eram igrejas com a comunidade de judeus que estavam no judaísmo, pequena e de comunhão aberta. E depois vai entrar os gentios. E Paulo vai fazer o que com essas igrejas? Designar igrejas na Ásia, pregar para os da diáspora, pregar para os gentios, e colocou ancião, que é o presbíteros, que é o bispo, episcopos, era um supervisor de igreja, o presbítero era o local. E essa narrativa dos capítulos 15 de Atos mostra uma igreja gentílica, livre da lei, surgindo. Os outros 13 narra uma igreja que se rompe entre igreja e sinagoga. E Paulo, ele abandonou a mensagem aos judeus, porque os judeus receberam a palavra de Deus e a desprezaram. E Paulo passa para os judeus. Aqui tem gênios, mas é os gentios. Os gentios já tinham recebido. Deixa eu corrigir aqui. Os gentios já tinham recebido. Ok? Então, 15 capítulos fala desse desenvolvimento de uma igreja gentílica. Depois, uma igreja que rompe, uma igreja do judaísmo, uma igreja gentílica, uma igreja depois se rompe e se torna uma igreja totalmente gentílica, porque os judeus rejeitaram a palavra de Deus. E o livro de Atos termina com anúncio. Olha que anúncio lindo do juiz de Deus. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Essa é outra mensagem. Assim a igreja
que começa com uma seita judaica em Jerusalém, começou com uma seita judaica em Jerusalém, com os 11 apóstolos medrosos, e Deus encadeou uma perseguição, lá em Atos capítulo 9, para a igreja e para os gentios. Deus dá uma visão de coisas, de animais impróprios para comer para Pedro, e Deus disse, levanta, mata e come. Deus, naquela visão, por 3 vezes mostrou aqueles animais que eram impuros da lei de Moisés, que o evangelho não era só para os judeus, era para todos os homens. É tanto que Pedro foi à casa de Cornélio, e Cornélio ali na sua casa, um soldado romano, um centurião romano, aceita o evangelho de Jesus. A igreja começa com a seita judaica em Jerusalém, torna-se uma comunidade gentílica em Roma, livre da associação com os judeus. Então aqui é a nossa primeira parte dessa aula. Eu vou tirar esse slide aqui, passar outro. Ok. Alguma dúvida até então? Eu falo muito rápido, viu? Não achar até o momento nenhuma dúvida. Tá tranquilo, né? Aí? Pois não? Pode falar. Só uma simples pergunta, pastor René. A palavra sinagoga ou sinagoga, na verdade, se pronuncia sinagoga ou sinagoga? Porque tanto eu já escutei pessoas falar, enquanto o senhor explicava aí, eu estava lendo o texto aí. E então eu cheguei na palavra sinagoga. Aí eu também já pronunciei sinagoga. E eu também já vi pessoas pronunciar sinagoga e sinagoga. Dessas duas pronúncias, qual a correta? Ou tanto faz? Olha, eu estou admirado dessa expressão de sinagoga. Eu estou admirado porque eu nunca ouvi falar alguém chamar a sinagoga de sinagoga. Eu vou até pesquisar isso aí, mas o tempo que eu tenho de evangelho, de estudos teológicos, sempre a pronúncia correta é sinagoga. Sinagoga é estranho para mim, eu confesso que é estranho, mas eu vou pesquisar e trago para você na próxima aula. Então vamos lá. Pastor René, rapidinho. Quando eu digo assim que eu já escutei, eu não estou me referindo, não é no nosso meio aqui no curso, entendeu? Eu sei. Então, por isso, aí eu fiquei com essa dúvida. Não, peraí, sou eu que estou chamando sinagoga e estou errado, ou é fulano que está chamando sinagoga e está certo? Então, eu vi a oportunidade de perguntar ao senhor. Certo, okay? Beleza, tranquilo. Tá aparecendo o slide aí? Obrigado. O slide está aparecendo? Tá? Tá sim. Tá aparecendo. Ok, ótimo, que aqui está tendo um delay aqui. Vamos lá. Teologia Bíblica do Novo Testamento. Vamos lá. Como nós já vimos antes, a teologia bíblica é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente histórico. E a tarefa do teólogo bíblico é expor o que a Bíblia revela sobre Deus. Deus revelou-se na história e na história de Israel. E a história de Israel é a prova viva da revelação de Deus. O Novo Testamento é o fluxo, esse rio que não se dissocia do Velho Testamento. Eu fico muito chateado, e com razão, alguns crentes que não têm conhecimento teológico dizem que o Velho Testamento não serve para nós, pois serve sim. Porque esse rio revelatório de Deus, ele começa lá em Gênesis, passa por todos os livros e termina lá em Apocalipse. É um fluxo. E o Novo Testamento é a continuidade desse Velho Testamento. É o cumprimento das profecias. E um explica o outro. É importante ter esse entendimento. Marcos 1,15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus é o Deus vivo. E Ele é o Deus eterno. É imutável. E tem comunicado conhecimento a respeito dele, que é a sua revelação, através do fluxo que é fluxo da experiência histórica do Velho Testamento, do Novo Testamento. Esse fator é o escândalo supremo da fé cristã. O que é isso? É a grande pedra de esquina que os ateus, que os agnósticos tropeçam, que não entendem que Deus
é o mesmo Deus do Velho Testamento e é o mesmo Deus do Novo Testamento que se revelou na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus, ele interveio na história. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, ele intervém na história, porque ele tem sempre a última palavra. A última palavra, ela é de Deus. E nós vemos aqui a figura de João Batista, pronto para batizar a Jesus, porque por 400 anos, entre Malaquias e Mateus, ficou Deus calado e não trouxe nenhuma revelação bíblica, nenhuma revelação da palavra de Deus. Há apenas 2 linhas de profecia, a dos escribas, que julgavam de acordo com a obediência à lei, e a literatura apocalíptica, que falava de esperança. Mas Deus continuava calado, porque os escribas sintetizaram seus comentários para que as pessoas obedecessem à lei de Moisés, e várias pessoas criaram literaturas apocalípticas, que não são revelações de Deus, mas que falavam da esperança do Messias que viesse resgatar o povo do sofrimento. 4 séculos de silêncio. João Batista surge no deserto, com a roupa estranha, uma alimentação esquisita, mas proclamando um batismo de arrependimento, preparando as pessoas para seguirem a Jesus. É tanto que quando Jesus vem, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João conclamava as pessoas para o arrependimento. O batismo de João rejeitou o legalismo judaico, o legalismo nacionalista dos rebeldes judeus, e era centrado numa vida de arrependimento. Quando João Batista interpelava o rei Herodes porque havia se casado com a mulher do irmão dele, era denunciando o pecado, que ele era líder de Israel. Ele era o pastor de Israel, o líder de Israel. Estava em pecado. João Batista proclamava que ele se arrependesse, abandonasse sua esposa, que tomou do irmão dele, e vivesse uma vida digna de um rei de Israel que estava sentado no trono do rei Davi. Então, João Batista foi um profeta, um denunciador de coisas erradas. Precisamos hoje em dia de profetas, denunciadores de coisas erradas que a igreja hoje vem fazendo, como área VIP, pagar mais para ficar perto de um pastor famoso, pagar mais para ficar perto de um cantor famoso. Não existe isso não, irmãos. A igreja é de todos. Então, quem é Jesus e João Batista? Jesus explica em Mateus 11. Depois que João foi preso, João enviou discípulos a fim de perguntar a Jesus se ele era ou não Messias. João Batista tem uma dúvida. E aí responde Jesus: os cegos veem, os leprosos são curados, os aleijados são curados, o reino de Deus chegou até vós. E João ficou desapontado porque ficou preso. Toda pessoa presa entra em depressão e tristeza. Mas a chave está aqui. A chave está aqui, que é que o reino ainda não havia chegado. Jesus inauguraria o reino logo mais, e João Batista ia entender porque estaria próximo de ver o reino de Deus. E o reino de Deus não havia chegado, mas estava ali, com Jesus, com os milagres, com os poderes, com as maravilhas que Jesus realizava com os seus discípulos e seus apóstolos. João Batista, no 4º evangelho, já diferente dos outros evangelhos sinóticos, o evangelho de João é uma resposta aos gnósticos e é totalmente teológico. Jesus é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Filho de Deus. Vejam só que coisa interessante. Nos sinóticos, ele é o profeta. E aqui ele já vai combater também a narrativa de João Batista, vai combater o gnosticismo. E é totalmente teológico. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Isaías fala do servo sofredor, que irá ao matadouro como o cordeiro silencioso. Ele assume os pecados do seu povo e realiza a expiação dos pecados. É interessante você perceber isso.
Tarefa para a próxima aula. Anote aí, por favor. Faça uma pesquisa sobre o que significa o reino de Deus e o reino dos céus. Não é preciso entregar, é para discutirmos em sala de aula. Então, todo mundo vai ter que fazer isso aqui, ó. Em dupla também, pode fazer em dupla ou individual. Uma pesquisa, faz um rascunho. O que é reino de Deus, o que é reino dos céus? Para a gente ter um entendimento, para a gente falar de reino dos céus, reino de Deus, para depois partir para a teologia paulina, porque é muito ampla e abrangente e vai requerer de nós muito tempo para falar da teologia do grande apóstolo Paulo, o homem de Deus, que sistematizou a teologia bíblica do Novo Testamento. Alguma dúvida? Nenhuma, pastor. Eu aconselho vocês lerem o Novo Testamento, começarem a ler. Se você está lendo o Novo Testamento, ótimo. Se você não está lendo a Bíblia, lê o Novo Testamento, comece hoje à noite. Hoje à noite comece Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3. 3 por dia. 3 por dia você lê o Novo Testamento em 6 meses. Ok? Alguma dúvida? Eu vou mandar os materiais. Daqui a pouco vou mandar os materiais para vocês. Ok? Coloquem também lá no grupo do WhatsApp Teologia Bíblica do Novo Testamento. Coloque o seu nome para organizar a chamada bem direitinho, porque teve gente que faltou aqui, rapaz. Teve gente que faltou. Eu estou vendo aqui Luciano, Carlos, Davi, Denis, Luan, Felipe, Flávio, Geonice, Lanusa, Luiz, Reinaldo, Ramayana, Tiago, Wagner. Tem gente. O Edson não. Cadê o Edson? Eu não vi o Edson, rapaz. Nem vi o Edson em teologia batista, nem em teologia bíblica. Olha, gente, avisando a vocês. Vou dar um aviso para vocês. São 4 encontros por mês. Se você só pode faltar um encontro. Se você faltar 2, está reprovado por falta. Então não falte. Se tiver de faltar, escolha uma segunda-feira e falte, mas não falte 2. Faça os trabalhos, coloque em dia. Eu sei que você trabalha, eu sei que você é uma luta difícil, mas tenha prioridade. Seminarista não pode dormir cedo. Seminarista tem que dormir 2 horas da manhã, esteja mais estudando, colocando tudo em dia, ok? Faça isso, porque o nosso aprendizado, ele é pouco tempo de aula e é mais tempo de pesquisa. Há alguma dúvida, gente, quanto a isso? Nenhuma, pastor. Nenhuma, né? Flávia é novato aqui com a gente. Gabi já é experiente, já vai fazer TCC agora no 2º semestre. O pessoal, Luciano também vai fazer. Então tem aqui pessoas amadurecidas e pessoas verdes ainda. Verde no sentido de que é novato na aula, ok? Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, para você dar uma descansada mais, porque a gente já concorreu as nossas apostilas. Daqui a pouquinho, lá para as 10h30 eu coloco no grupo. Não fique me perguntando, não. Lá para as 10h30 eu coloco no grupo, com certeza, para você. Ok? Deus abençoe sua vida. E avisa quem faltou, que eu gravei as 2 aulas e eu vou disponibilizar no YouTube para assistir. Ok? Deus abençoe vocês. Fique com Deus em nome de Jesus. Pastor. Amém. Pode falar. Amém. Pastor.